Olá, prezados alunos, prezadas alunas. Mais uma vez estou aqui, eu, professora Elaine Schwab, da coordenação da área de Gestão e Negócios, para nos aproximar de vocês, área de Gestão de Negócios no ensino superior da Gran Faculdade. Essas lives têm o objetivo de estarmos muito mais próximos de vocês, levarmos a experiência do dia a dia, trazermos alguns temas interessantes e que possam refletir para o seu desenvolvimento profissional. É muito importante e eu quero agradecer a tua presença de estar aqui comigo hoje. Qual é o tema de hoje? Hoje nós vamos falar de tendências atuais no comportamento do consumidor. Olhem só, quando nós falamos isso, é um tema importante? Está dentro da área de gestão e negócios? Sim, isso é fato. Temos que entender que quando nós estamos lá estudando as nossas disciplinas, vendo dentro do marketing, dentro da administração, questões ligadas ao comportamento do consumidor, isso é o nosso dia a dia. Nós precisamos sim, seja qual a profissão que nós tenhamos, que vamos escolher, nós precisamos entender o comportamento do nosso cliente. Isso é muito importante, estar próximo. E hoje eu trago aqui para vocês, para nós discutirmos essas tendências atuais do comportamento do consumidor. A primeira delas que eu trago aqui para vocês é que o comportamento do consumidor não é estático, não é parado. Quando nós evoluímos ao longo do tempo, nós temos mudanças tecnológicas, mudanças econômicas, mudanças ambientais, e a partir do momento que nós, como estudantes, nós como profissionais, vemos que precisamos atingir o nosso público-alvo, o nosso cliente, dentro do nosso negócio, dentro da nossa organização, estar atento a esses fatores, a essas mudanças tecnológicas, a esses avanços tecnológicos, as mudanças econômicas, as alterações econômicas que acontecem, as questões ambientais, socioculturais, demográficas, estar atento a tudo isso é muito importante. O que eu trago para vocês aqui de tendências? Nós estamos verificando e vivenciando todos os dias a questão da digitalização e do e-commerce. Prezados alunos, prezadas alunas, não tem como não dizer que isso não transformou nossa vida nos últimos tempos. A digitalização e o e-commerce mudou a nossa forma de comprar, nossa forma de se vestir, no caso, de buscar alimentação, de transporte. Então, quando nós falamos em digitalização, como é que nós pensávamos que vivíamos sem um dispositivo móvel? Nós precisamos entender que esses dispositivos móveis nos ajudaram muito e ele faz parte dessa tendência em olhar como se comportam os consumidores atuais na utilização de dispositivos móveis. Se eu tenho uma organização ou se vocês vão ser empreendedores ou são nossos estudantes e estão pretendendo, mesmo que sejam intraempreendedores ou empreendedores, observar o comportamento do consumidor em relação a dispositivos móveis é essencial. Precisamos entender também sobre a conscientização ambiental. Quando nós falamos em conscientização ambiental e sustentabilidade, hoje o nosso cliente, ele quer estar participando da organização. Ele precisa estar engajado, ou seja, coparticipar, co-criar junto com a organização. Isso é muito importante. Isso nós olhamos lá na teoria e temos que trazer para a prática do nosso dia a dia. Mas como, prof? Como que isso acontece? Num processo de decisão de compra do nosso consumidor, muitas vezes isso é crucial. Se é uma empresa que se preocupa com o meio ambiente, é uma empresa que se preocupa com a responsabilidade social, com a questão humana, às vezes ali está a diferença entre fechar uma compra ou não. Então, a questão, quando eu digo que é uma tendência do comportamento do consumidor, realmente pensar na questão ambiental e sustentável, isso é importante para nós como organização também estar atenta. E a questão da mobilidade, a questão da conveniência, os aplicativos dentro dos nossos dispositivos móveis, temos que pensar que também já não vivemos mais sem esses aplicativos. Como é que nós vamos, ao fazer compras, não ter baixado aqui um aplicativo de alimentação, ou ter baixado um aplicativo de transporte, ou ainda
Podemos aqui baixar um aplicativo de uma loja de varejo. Hoje, se nós olharmos o nosso dispositivo móvel, façam esse teste, abram o dispositivo móvel de vocês e verifiquem quantos aplicativos vocês já têm baixados. Além dos de jogos, né, que também faz parte do nosso lazer e do nosso dia a dia. Então, a conveniência e essa mobilidade por meio de aplicativos, sim, mudou o comportamento. É uma tendência em relação a consumidor quando falamos em comportamento. Temos que ter transparência e confiança como organização. Todo consumidor busca transparência e confiança. Não há mais como você, como organização, não ser transparente. O cliente tem que ver valor naquilo que busca. O cliente precisa ver benefícios. Quando eu falo em valor, lá na nossa teoria, para quem é nosso aluno e verifica, né, dentro de o que é entregar um valor para o cliente, é isso mesmo. Quando falamos em tendência do consumidor, do comportamento do consumidor dos dias atuais, transparência. E aí é a tal entrega de valor. Por quê? Quando eu sou e me colocando no lugar de consumidor, eu tenho que pensar o seguinte: quais são os custos e os benefícios que eu tenho em relação à compra de um determinado produto ou um serviço? Bom, se eu pensar em custos e eu estiver indo a uma loja fisicamente, eu posso pensar, puxa, eu tenho o custo do tempo, do deslocamento, eu posso pensar num custo psíquico, porque hoje nós temos aí um trânsito que nos deixa às vezes uma hora e meia para nos deslocarmos de um lugar a outro. Porém, quais são os benefícios de eu ir até essa loja? É preciso pensar que ao chegar nessa loja, eu terei estacionamento, eu poderei ter um café, uma água disponível, um atendimento maravilhoso. Então, quando eu faço essa relação de custos e benefícios, o cliente começa a perceber valor. Vale a pena eu ir e me deslocar até aquela determinada loja, ou não. Digitalmente eu resolvo tudo. Quais são os benefícios de resolver tudo digitalmente? Hoje o consumidor tem muito mais e o relacionamento é importante e ele existe sim digitalmente. Esse relacionamento humanizado, esse relacionamento que nós podemos sim fazer com que haja a experiência do nosso cliente por meio da digitalização, por meio do modo digital. Não estamos aqui hoje numa live onde você é nosso aluno na modalidade digital no ensino superior? Sim, e a ideia é hoje aqui vocês estarem comigo, com os nossos professores em outras lives, com empreendedores e poderem realmente ter a experiência da prática do dia a dia daquilo que vocês verificam nas disciplinas. A ideia, né, então, é realmente tratar o consumidor de uma forma personalizada. Isso também é uma outra tendência, a personalização. Todo consumidor hoje, para que a gente possa torná-lo engajado, ou seja, que ele possa realmente estar conectado com a nossa marca, com o nosso serviço, com o nosso produto, é importante sim fazer com que ele veja significado naquilo que ele está adquirindo. Então, quando nós falamos em personalização, há necessidade sim de fazer com que haja esse significado para o nosso consumidor, para o nosso cliente. Isso é tendência de comportamento. E quando nós pensamos em personalização, nós precisamos entender o seguinte: como é que eu vou então fazer com que haja maiores taxas de conversão para que eu consiga ter mais resultados financeiros? Porque quando pensamos em comportamento do consumidor, precisamos entender que temos os dois lados juntos. Nós temos o lado do cliente e o lado da organização. A partir disso, né, nós precisamos entender o seguinte: temos muitas mais ofertas de produtos nos dias de hoje, mensagens. Quando falamos na digitalização, temos que pensar que muito mais mensagens chegam ao nosso consumidor. Mas qual é o tipo do nosso público-alvo? Como personificar essa mensagem? Como personalizar isso? Como fazer com que realmente aquilo que o meu cliente, aquilo que o comportamento do meu consumidor me diz, que tipo de mensagem eu gostaria de receber? Como que eu gostaria de saber sobre a organização? Isso ajuda na fidelização do cliente? Poderíamos dizer muitas vezes assim: será que nos dias de hoje ainda existe fidelização
do cliente, hoje nós podemos dizer o seguinte: como é que os clientes são fiéis às marcas? Através de tudo isso que nós conversamos até agora, principalmente trazendo a experiência, fazendo com que o nosso consumidor tenha experiência de compra. Isso é bastante importante. Me perdoe. Precisamos fazer com que haja essa personalização. Isso contribui muito, contribui bastante para essa experiência aprimorada e que o cliente esteja muito mais perto da gente. Outra questão que nós temos que pensar é em reduzir o ruído de informação. Se de um lado nós temos a organização, de outro lado nós temos o nosso cliente, o nosso consumidor, essa mensagem que sai daqui até aqui precisa ser verdadeira. Ela precisa ser exposta de uma maneira de que o que a organização fale seja exatamente aquilo que o meu cliente receba. Então, quando eu falo em redução de ruído de informação, isso é uma tendência do comportamento atual do nosso consumidor. E esses dados, né? Quando a gente fala em organização, a coleta de dados, veja, se nós temos um dispositivo móvel, nesses dispositivos, a gente acabou de falar que uma das nossas tendências é realmente trabalhar com vários aplicativos. Para cada aplicativo, a gente não coloca todos os nossos dados para poder entrar, enfim, e poder fazer uma determinada compra, ou até para baixar um jogo, para um lazer, eu coloco meus dados. Então, uma das tendências do comportamento atual do consumidor é expor esses dados. Porém, como organização, nós temos uma lei, a Lei Geral de Proteção de Dados. E como organização, o cliente é muito mais fiel e, olha só, está muito mais conectado à organização se ele sabe que a organização é ética e que a organização sabe sim e está dentro das leis para proteger os seus dados. Isso é muito importante, isso está totalmente ligado aos dias de hoje. Então, fazer com que o cliente tenha essa experiência ligado tecnologia à organização por meio do modo digital é fato. Hoje é sim abordado como uma tendência para o nosso consumidor. Então nós precisamos estar pensando e falando aqui para vocês que hoje uma questão de comunicação é primordial. Quando nós falamos em chat, texto, acabamos de falar, né, o que o nosso consumidor deseja receber em termos de mensagem. Hoje tem tantos canais. Isso é uma outra tendência do comportamento do consumidor. Ele não busca apenas uma forma de receber a nossa informação. Hoje os nossos clientes são multicanais. Então, vamos pensar como organização, como que nós nos comunicamos, em quais canais o nosso público-alvo está? Isso sim é tendência do consumidor. Então, trouxe aqui para vocês hoje, né, alguns ênfases, eu acredito que traçamos aí mais de 10 tendências enfatizadas aí sobre o que é o comportamento atual do consumidor, e isso é relevante para você que é nosso estudante, para você que é nossa aluna, nosso aluno, e vê essa teoria no dia a dia das nossas disciplinas, e aqui na nossa live, a prática, ou seja, isso é o que realmente está acontecendo nos dias de hoje. Então eu quero incentivar vocês a trabalharem isso, a pensarem, a refletirem dessa live de hoje sobre o que é tendência do comportamento do consumidor. Coloquem-se vocês como consumidores, que somos, né, na verdade, de tantos produtos e serviços, quais são as tendências? Para eu pensar no meu cliente como empreendedor, como líder que serei ou intraempreendedor dentro de uma organização, podemos fazer esse exercício, nos colocar como consumidor, como consumidora. E sim, vamos fazer esse exercício tentando listar quais são as tendências que eu tenho hoje, como que eu faço as minhas compras. Vamos fazer esse teste? Eu agradeço muito vocês por estarem nessa live e tenho certeza que alguma questão aqui serviu para o desenvolvimento profissional de vocês. Muito obrigada. Até mais. Tchau, tchau.